Está começando 98 Talks. Começa agora 98 Talks, uma conexão direta da 98 Live com a Rede Mais Record TV. Opa, estamos entrando no ar com 98 Talks, um resumo das notícias com muita informação, mas muita informação mesmo, e é claro, sempre aberto à sua opinião, no oferecimento de Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene e desinfecção para sua empresa. Quer saber como é que você faz para ter os produtos da Distribuir Higiene aí na sua cidade, na sua empresa? É fácil. Distribuirhigiene.com.br, distribuirhigiene.com.br. Na produção do Talks está Vitor Duarte e você acompanha todas as notícias de Minas, do Brasil e do mundo no nosso portal 98live.com.br. O que está escrito aqui eu não vou ler porque está errado, a gente vai daqui para frente dizendo que você participa com a gente pelo 98live.com.br, nosso site. Lá você tem as principais notícias de Minas, do Brasil e do mundo, e você pode participar também na aba chat. Participe conosco pelo Twitter, pelas redes oficiais, Rede 98 Oficial ou Rede Mais HD, ou então o nosso WhatsApp, claro, 31 99316 9898. Começo dizendo que cuidar da higiene e desinfecção do seu negócio é essencial. Ninguém entra num hospital, numa clínica, numa indústria, num hotel, se a limpeza não estiver em dia. Por isso, conte com com quem é especialista em produtos, em soluções inovadoras, une alta performance com economia. Distribuir Higiene, uma indústria que tem distribuição em 7 estados, é só acessar. Vou repetir para você não esquecer, distribuirhigiene.com.br. Rodrigo Carneiro, hoje só nós dois, meu guerreiro. Boa noite. Muito bem acompanhado, Paulo. Boa noite para você, boa noite para a nossa audiência, para todos que estão nos ouvindo em casa, aqui na 98, pela nossa capital e pelo interior também, na Record TV. Prazer estar aqui com vocês. Rodrigo, desde a última quinta-feira, a gente vem falando da ineficácia de uma decisão por decreto da Prefeitura, falando sobre os eventos, pedindo... agora o passaporte teste foi criado pela Prefeitura de Belo Horizonte, pedindo a exigência, a obrigação de um passaporte de vacina, porque tinha que apresentar o certificado de vacinação, além disso, um teste de Covid. E hoje nós conversamos, antes da gente entrar no assunto, nós conversamos hoje com Maurício Canguçu, que é produtor, que é um dos atores de teatro mais conhecidos de Belo Horizonte, um produtor cultural. Ele participou com a gente do 98, do Central 98, e a gente vai colocar um pedaço da frase dele, ou da fala dele durante a entrevista, para a gente poder continuar aqui no nosso papo. O pessoal do Controle Mestre podia soltar um trecho que tem aí da entrevista do Maurício Canguçu, dada hoje pela manhã no Central 98, por favor. O que acontece é que esses novos protocolos, eles inviabilizam a atividade, porque nós estamos numa campanha onde o ingresso custa R$20 e um teste custa 120, ou seja, ninguém irá pagar. Sendo que tem uma outra questão, o teste feito para você ir na sexta não serve para o domingo, porque são 72 horas. Então você teria que fazer 2 testes por semana se quisesse fazer a peça. Os atores teriam que fazer 2 testes por semana, as equipes. Então ele é completamente inviável, ele inviabiliza a atividade. É porque que o teatro, a dança, a música, o circo, né, a atividade cultural dentro dos espaços culturais, né, dos espaços de espetáculos, por que tem essas regras e no cinema não tem? A gente tenta diálogo com a prefeitura, não temos, não conseguimos marcar entrevista, não conseguimos falar com ninguém da prefeitura para explicar a eles o que é óbvio, porque isso é óbvio. Eu só queria entender qual é a diferença entre o cinema e o teatro. Quando é que a pessoa entra no cinema, ela não precisa de nenhum desses protocolos, e no teatro ela precisa. Aí, eu fiz questão de resgatar esse trecho da fala dele, porque esse trecho foi dado para a gente minutos antes dele
e mais 80 outros produtores culturais dirigirem-se à porta da Prefeitura de Belo Horizonte. E a Prefeitura de Belo Horizonte, numa crise de bom senso inexplicável, coisa que é rara nesse período de pandemia, revogou os protocolos exigidos em espetáculos, teatros, danças e circos da capital mineira, depois da manifestação de atores, de produtores em órgãos de imprensa, nas redes sociais. Vai atualizar agora a divulgação do protocolo, vai dispensar o teste de Covid, o comprovante de vacina da segunda dose para casas de teatro, de shows, espetáculos e similares, com público sentados até 500 pessoas. As outras regras continuam válidas, incluindo o teste e apresentação do esquema vacinal completo para eventos com público acima de 500 pessoas. É incrível, e eu vou já passar a palavra para o Rodrigo, porque eu sei que ele está louco para falar, mas é incrível como eu agora estou aqui fazendo um exercício, desde hoje pela manhã no Central, de ser um pouco mais ponderado e menos irracional, menos irracível na forma como eu falo, porque eu fico indignado. Por que a Prefeitura, e eu também não sou idiota de dizer que a Prefeitura não acertou em nada, por que a Prefeitura não ouve os segmentos antes de tomar as decisões? Por que se encastela? Por que fica presa a sempre ouvir as mesmas pessoas? No caso das escolas, nós estamos vendo a mesma coisa. Houve o sindicato dos professores, que tem pressão sobre a Secretaria de Educação e que é ligado a um partido político que provavelmente deve apoiar o prefeito nas próximas eleições. É só isso que eu posso deduzir. Não vejo outra dedução a tomar. E aí, Rodrigo, a decisão foi acertada? Taparam o sol com a peneira? Correram para corrigir a besteira que fizeram? Paulo, de uma forma bem direta, foi acertadíssima a decisão. Essa volta atrás a uma decisão que foi equivocada, até por uma questão matemática. Acho que a pessoa que propôs isso, ao prefeito ou secretário, de que deveria funcionar dessa forma, ela não deve fazer parte e nem entender um pouco desse segmento. E o que me causa estranheza, eu tenho a melhor estima pelo secretário de Cultura e acho ele o presidente secretária de Cultura. Não, o presidente da Belotur. Gilberto Castro. O Gilberto, que é uma pessoa super qualificada, que conhece bastante eventos. Então, assim, existem pessoas lá dentro da prefeitura que têm a capacidade de conduzir isso e explicar isso antes que venha a público uma decisão dessa. Então, às vezes eu vejo que existe falta de diálogo não só com o segmento, mas internamente. Tem pessoas extremamente qualificadas dentro da prefeitura, como o presidente da Belotur, o Gilberto, que é uma pessoa que já está aí há muito tempo. Com certeza ele não deve ter sido nem consultado com relação ao impacto que geraria essa decisão, né, que hoje foi jogada por terra. Ainda bem. Foi imediata o movimento de todos os setores da área da cultura em vir até a própria rádio e imagino que, obviamente, também diretamente a prefeitura. Todos nos ligaram desesperados, tentando entender, porque já é um segmento que foi muito judiado ao longo desses 2 anos, foi um dos segmentos que mais sofreram, muito mais até do que os bares e restaurantes, segmento de entretenimento que todos nós adoramos, todos nós vivemos a cultura da nossa cidade, faz falta, a gente sente falta de nos relacionarmos e de assistir grandes espetáculos, desde um circo que tem hoje instalado aqui na capital, até mesmo um teatro, um show, um evento, dentro daqueles protocolos que foram já determinados, já era mais do que o suficiente para que você pudesse ter a segurança. Na hora que você vê um protocolo novo que se cria, diferente de tudo aquilo que está sendo feito no resto do Brasil e no mundo, essa criatividade ela não é bem-vinda, né, Paulo? A gente não vive numa bolha. E que bom que a prefeitura teve a maturidade de voltar atrás. Feito a gente falou no último programa, os sábios com o erro, né? E que mudam totalmente a sua visão de acordo com as novas informações que chegam até ele. O que falta, na verdade, para a prefeitura é esse diálogo amplo e restrito com todo o segmento de setores e que continue esse diálogo agora
com o desafio das escolas. Tem aí, no final de semana, teve aí uma manifestação muito grande por parte das mães, das escolas que estão aí também tentando colocar os filhos, que por muitas vezes eu vejo uma forma muito irracional de pessoas falando que são mães que querem despejar seus filhos na escola, terceirizando a educação. É de uma maldade a pessoa que fala isso, é de uma ignorância um ser humano que fala isso, que é sem tamanho. Só quem não valoriza a educação e o estudo que está aí tranquilo achando que uma cidade que vai ter um recorde mundial de tempo de fechamento para as escolas e que considera isso normal e saudável. De fato, agora eu acho que o próximo capítulo dessa história é que também a prefeitura tem a capacidade de enxergar esse equívoco e voltar atrás, antecipando aí o retorno às escolas, como de fato todo mundo espera. Eu vou pegar da sua última fala para fazer um pouco mais de reflexões sobre esse tema. O Maurício Canguçu fez uma reflexão que eu havia feito no início, na abertura do Central, hoje pela manhã. O ingresso da campanha de popularização do teatro custa R$20. A campanha é um momento até de salvação da classe artística, porque onde você tem possibilidade de levar boa parte dos belo-horizontinos e da região metropolitana ao teatro, custa R$20 o ingresso. 120 um teste. Então, é surreal. Alguém que que quer assistir 3, 4 ou 5 espetáculos gastará até R$600, ou gastaria, né? Porque revisaram esta idiotice, gastaria até R$600 para poder assistir esses espetáculos em exames, né? Ele gastaria, por exemplo, R$120 para pagar os ingressos dos 6 espetáculos, mais R$600 em exames. E aí, vou prolongar esse assunto levando para as escolas agora. Por que é que não foram ouvidos todos os segmentos antes de tomar as decisões? O prefeito Alexandre Calil tem imagem, tem fala dele registrada, foi enfático, dizendo que ia tomar essas decisões, que essas eram as medidas acertadas, para voltar atrás na terça-feira. No caso das escolas, há uma outra aberração semelhante a essa do preço das vacinas, do preço dos testes e dos ingressos. Porque, veja bem, o prefeito disse que dia 14 de fevereiro retornará às aulas em Belo Horizonte. Perfeito, prefeito. E eu lhe pergunto, até o dia 14 de fevereiro, a sua prefeitura assume compromisso público de que vacinará todas as crianças dessa faixa etária? Porque senão é um argumento falacioso, prefeito e equipe da prefeitura. Senão é um argumento que não tem cabimento técnico. Quando você toma uma decisão como gestor municipal, e vejam que eu até estou abaixando, fazendo esforço danado para abaixar o tom da minha fala, para não parecer irracional. Porque as pessoas dizem que eu, Paulo Leite, faço uma campanha contrária a Alexandre Calil e à prefeitura, o que não é verdade. O que eu faço durante todo esse tempo é uma análise criteriosa das ações da própria prefeitura. Lembre-se, por exemplo, no início da pandemia, eu provoquei a questão ao secretário Jackson Machado, e não estou dizendo aqui para me vangloriar disso, mas eu provoquei a questão numa coletiva em que ele mal me respondeu até de maneira grosseira, quando eu disse a respeito da inclusão dos leitos da saúde suplementar, tendo em vista a grande parte da população que é atendida pela saúde suplementar. E eles não haviam incluído, depois vieram e incluíram. 446 dias de escolas fechadas usando um protocolo falso. E sou eu que faço uma campanha contrária à prefeitura? Ou a prefeitura que não tem apreço à verdade? Ou a prefeitura que não tem apreço à realidade? Ou a prefeitura que se fecha encastelada na Afonso Pena e não abre a discussão com os demais segmentos da sociedade? Porque o prefeito, se tiver que cumprir a sua palavra, o que não fez agora, porque não cumpriu a palavra que tinha na coletiva dizendo que os eventos só voltariam com testes e papo, teve que voltar atrás. Se o prefeito tiver que cumprir a sua afirmação de que dia 14 todas as crianças com mais de 6 anos estarão vacinadas, ele vai ter que cumprir essa parte da palavra.
Porque se ele voltar com as aulas, mais uma vez, é o efeito Pinóquio. Me desculpe a sinceridade, mais uma vez é o efeito Pinóquio. No caso da volta às aulas, o que mais me preocupa, Rodrigo e aqueles que estão nos ouvindo, e me desculpem se eu estou me alongando nesse tema, no caso da volta às aulas, o que mais me preocupa é o fato de que um sindicato ligado a um partido político, não há nenhum segredo nisso, pesquisem no Google, um sindicato de trabalhadores da educação do município ligado a um partido político tem poder de pressão dentro da Secretaria de Educação. E faz com que decisões como essa, por exemplo, de atrasar as aulas para o dia 14, sejam tomadas sempre sob o ponto de vista político. E aí, prefeito Calil, eu vou lhe perguntar de voz baixa, com serenidade, para não parecer que eu estou querendo brigar. Essa escuta demasiada do sindicato tem algum interesse ligado à campanha política? Porque se tiver, prefeito, se for observado esse interesse, o cidadão não é burro, não. O cidadão não é cego, não. O cidadão que tem o mínimo de inteligência e senso crítico saberá descobrir o que está acontecendo. Estou colocando aqui o saudável benefício da dúvida, prefeito. Da dúvida que me incomoda, da dúvida que incomoda vários pais, da dúvida que incomoda tanta gente. O senhor está tomando uma decisão balizada em critérios de apoiamento político para a próxima eleição? É uma pergunta, prefeito, não é uma afirmação. É uma pergunta e eu gostaria de ouvir a sua resposta. Rodrigo, abre o microfone, que senão você não vai conseguir falar. Não, Paulo, eu queria só reforçar que os microfones da 98 também estão abertos para a prefeitura, para o prefeito, para todos aqueles que têm aí uma visão que se difere da nossa narrativa, que a gente, na realidade, está trazendo o que os segmentos que nos procuram da sociedade dialogam, falam, passam de informação, e essas informações elas acabam conflitando com aquilo que é dito pela própria prefeitura. Por isso que a gente traz esse ponto de vista, que ele, de fato, ele vai contra aquilo que prega os protocolos da prefeitura em cima desses segmentos, é a forma de combater. A gente tem uma preocupação muito grande, a gente ama a nossa cidade, a gente ama a capital do nosso estado, e a gente vê o quão já foi judiado, não só, obviamente, aqui, eu acho que o Brasil e o mundo inteiro sofreram muito com essa pandemia. A gente não precisa sofrer mais, além do necessário, não é um castigo, não pode se tratar isso aí como uma prova de quem é que fecha por mais tempo, quem é o mais zeloso, porque se firma uma imagem de ser zeloso ao ponto de criar protocolos mais rígidos, só que na realidade você acaba matando de outra forma, muito mais cruel, porque você gera instabilidade, inseguranças, pessoas que estão aqui na cidade já trancafiadas há mais de 2 anos por uma questão de necessidade da pandemia, e que de fato agora com suas vacinas em dias têm o direito de poder sair e curtir a vida da forma como todos nós curtimos antes da pandemia, voltando à sua normalidade, se cerceiam por critérios e protocolos que não se justificam. Então, a nossa discussão não é que uma crítica velada, não é que uma perseguição política, não é que uma visão que busca antagonizar com aquilo que é dito pela prefeitura, não. A gente recebe sempre, e a Casa a 98 está sempre aberta a todos, principalmente a sociedade e os seus segmentos. E a gente sempre teve muito prazer em dialogar com eles, em trazer aí as informações, em trazer aí a realidade, as dificuldades, até mesmo para que sensibilize a nossa audiência, para entender também o quão difícil é você recuperar o seu negócio durante a pandemia, para que a nossa audiência também tenha a capacidade também de ir lá, contribuir da sua forma, podendo participar dos eventos, e frequentar o circo, ao teatro, participar dessa campanha de popularização do teatro sem culpa, sem se sentir que é um criminoso ao ir a um espaço desse público, que tem sim os seus protocolos, se você está com sua vacinação em dia, se você tem aí a forma de você tratar em todos os lugares, de todas as formas com protocolo, você está seguro. E, de novo, estamos vivendo aí o final dessa pandemia. A Omicron, por vários cientistas, já chancelaram. Estamos entrando na endemia. Então, que se pegue vai ser um sintoma muito mais leve, principalmente para aqueles que tomaram a vacina. Os que não tomaram e que por si acham que a vacina, eu dou o direito a eles de tomar essa decisão, não, jamais defenderei a obrigatoriedade de vacina, seja em si ou no seu filho, principalmente, que também tome seus cuidados, que leia bastante, que saiba
pesar e medir aquilo que vale a pena correr de risco. Eu tomei minhas 2 doses de vacina com minha consciência tranquila e, novamente, eu acho que cada um tem a sua liberdade. Agora, não dá para nos transformarmos em uma bolha e, por um excesso de cuidado, criar protocolos que acabam matando as pessoas de outra forma, na minha visão, muito mais cruel, gerando imprevisibilidade, insegurança e, naturalmente, o seu negócio vai embora. Então, fico feliz da Prefeitura ter tido aí a grandeza de voltar atrás em algo que não se justificava e gera aqui uma expectativa e uma esperança que ela continue nesse âmbito de dialogar e que amplie o diálogo, que não se limite apenas aos sindicatos dos professores, que nós todos sabemos que é, sim, um trabalho politizado, mas que ouçam também as mães, que ouçam também os sindicatos das escolas particulares, que ouçam a todos, para que, sim, tome uma decisão, como de fato foi dito no início da pandemia, com base na ciência e não com base na política. Olha, eu vou levantar mais uma questão, porque nós temos aí o jogo Brasil e Paraguai amanhã, né? Brasil e Paraguai é realizado amanhã. Como é que fica? Sim. Como é que amanhã, né, Alexandre? Ô, Alexandre Silva, você está aí, Alexandre? Não, prazer não é falar com não. você. Sou eu, Vinícius. Ah, não, é Vinícius Silveira. Meu amigo que eles se parecem muito. Então, na hora que ele falou sim, eu pensei que fosse a voz do Alexandre. Mas me conta uma coisa aqui, Vinícius. Amanhã é o jogo do Brasil e Paraguai, né? Perfeito, Paulo Leite. Amanhã, 9h30 da noite, no Mineirão, 16ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo e com transmissão aqui da 98. Jornada Esportiva, Eduardo Madeira fazendo a narração da partida, Adroaldo Leal, também toda a equipe da 98 ligada nessa partida pelas eliminatórias. Jogaço no Mineirão. Brasil que já está classificado para a Copa do Mundo, mas tem esse jogaço aqui no Mineirão para todo torcedor de Belo Horizonte poder acompanhar e assistir e ouvir e assistir aqui também na 98. Me informe uma coisa, quais são os protocolos para o jogo Brasil e Paraguai? É teste e vacina? Teste ou e só vacina? Não, teste e vacina. Inclusive, até na semana passada eu conversei com pessoas ligadas à CBF para justamente me certificar de todos os protocolos necessários e já na semana passada me atentaram de que precisa sim apresentar o comprovante de vacina com o ciclo vacinal completo e o teste negativo pode ser o PCR, como pode ser também o antígeno. O antígeno. Perfeito. Então, Rodrigo, eu te faço uma pergunta mediante a informação que o Vinícius Silveira acabou de nos passar. E como é que fica esse jogo? Vai ter passaporte de vacina e passaporte de teste? A exigência da CBF, a exigência da Prefeitura, como é que fica isso? Ô Paulo, posso falar de forma sincera? Sim. Vai ser um festival de falsificação de testes. De verdade, eu não acredito que você vai ter aí uma grande quantidade de pessoas indo lá fazer o seu teste. Obviamente, a gente espera que se tenha esse protocolo, que se faça dessa forma, mas a realidade que a gente vê nos próprios jogos do Brasil, dos times. Mineiro, no Campeonato Mineiro, no Campeonato Brasileiro, que a gente viu no ano passado, é que isso já não funcionaria, né? Então, assim, cara, se já tem a vacina, você joga por terra até mesmo a questão da eficácia da vacina, quando você exige um teste de Covid para ir lá, além do comprovante vacinal. Então, um ou outro. Parece uma conversa de maluco isso aqui. Se a pessoa já tomou a vacina, mas ela carrega o vírus. Beleza, vai carregar para outra pessoa que também tem a vacina, ou então que fez o teste, ou que não se protegeu porque também não quis. Então, essa pessoa que não quis tomar a vacina, ela não vai no jogo. Ou se ela vai, ela assume o risco de se contaminar aí e acabar se prejudicando. Mas, gente, pelo amor de Deus. Olha, o Vitor. Coisa louca isso. O Vitor, nosso produtor, está dizendo aqui: olha, a prefeitura só voltou atrás em eventos de até 500 pessoas. Eventos com mais tem que ter teste e o certificado de vacinação. A exigência da prefeitura, de acordo com o que me disse o Vitor Duarte. E aqui, vem aqui algumas falas aqui. O Ricardo Galvão diz assim: meu patrão é dono de cinema e não há esse mar de rosas, não. Teve unidade fora de Minas que impuseram a cobrança do passaporte vacinal. Um sujeito mostrou a arma e entrou. Fecharam o cinema por 2 dias por conta disso. Diz ele, tem absurdo por todo lado. Renato Madureira, ainda o que mais me impressiona é que em Contagem
Me parece que as aulas voltaram hoje. Esse angu tem muito mais caroço. É querer mesmo aparecer e ser o diferentão. O prefeito de BH e o governador de São Paulo, diz o Renato Madureira. O Marcelo Alves, que é músico profissional, fala aqui: não consigo entender o que fazem tantos assessores na PBH. Deveriam ter contratado assessores por segmento, de forma que cada tema fosse coberto de maneira lógica. A PBH se faz inútil em tantos embaraços. Sou músico profissional, dependo do setor de eventos. Há um ano tentei, junto à prefeitura, com mais de vários músicos e produtores, montar uma estratégia que fosse possível promover pequenos e médios eventos dentro da realidade viral e vacinal da capital. Até hoje, nada. Calil sempre decide as coisas junto a representantes daqueles que os apoiam. É o Marcelo Alves, músico profissional. Está aqui a participação dos Paulo, nossos eu entendo. Desculpa, espectadores. Paulo. Desculpa. É que eu entendo muito quando qual é o nome do músico? Marcelo Alves. Marcelo Alves. Então, vou te falar assim, quando eu vejo o músico, ele faz parte de uma parte do segmento apenas. Aqui no grupo, a gente sabe, tem casos de show, de evento, a gente fechou, inclusive, uma que tinha acabado de lançar em 2019, gastamos muito dinheiro para colocar ela, que era um espaço de eventos. Vocês nunca me ouviram falar no ar reclamando com relação a isso, ou colocando na conta da prefeitura, ou do governo, ou de qualquer um. Eu coloquei na conta da pandemia. Não fazia o menor sentido, naquela época, eu querer aqui gritar que deveria voltar com os eventos, porque eu estava quebrando com uma casa e tivemos aí que mandar algumas pessoas embora naquele momento, porque, de fato, o segmento, durante 2 anos, ele não existiu. Mas hoje, isso já não é mais a realidade. Então, muitas pessoas estão tentando, nessa área, se reposicionar, se reinventar e buscar todo aquele prejuízo que deixou para trás. E a gente tem que olhar para eles com um olhar, com uma consideração, um respeito, um carinho, e não de uma forma totalmente egoísta, sem nos colocar sem nos colocar no lugar deles, sem olhar de fato como que seria no nosso caso, ficar 2 anos simplesmente de mãos atadas, sem poder trabalhar. E aí, quando vem esses protocolos, parece que é uma tortura para esse segmento maior, porque gera uma insegurança não só nos músicos, nos contratantes. Poxa, eu vou contratar um show de uma banda que eu não vou saber se ele vai poder tocar ou não vai, eu já vou pagar com antecedência, chega no dia, muda um protocolo, esse show não acontece, eu já estou com aquele dinheiro lá que o cara já está quebrado. Então, começa a criar um efeito cascata no segmento de eventos, entretenimentos, que é péssimo. Culturalmente, nem se fala. A cidade de Belo Horizonte, que dificilmente já recebia grandes shows, grandes eventos, fica cada vez mais limitado. E quem perde é o Belo Horizontino. Então, que amplie-se ainda mais esse diálogo, que consiga reverter e aumentar o número de pessoas, porque não muda em absolutamente nada. A partir do momento que se cria mais um Frankenstein, né, Paulo? Até um evento de até 500 pessoas pode, passou disso não pode, mas qual seria a diferença? Se você tem o controle na entrada, o controle que você vai fazer na entrada para 500, você faz para 50 mil. É só você ter o controle. É só seguir os protocolos. E isso vai indo. Então, acho que eu não sei se cada vez que vem mais informação, surge mais dúvida ao invés de esclarecimento. É bizarro, eu não consigo entender. E, de novo, os nossos microfones estão à disposição do prefeito, da prefeitura, dos secretários, que possam nos elucidar, trazer luz também com relação a esses temas. A gente pode estar falando uma grande bobeira aqui, vocês têm todo o direito de nos corrigir no ar, ao vivo. Não somos donos da verdade, estamos simplesmente fazendo uma leitura daquilo que nos é mostrado. O que eu acho interessante também é que a população tem também uma baita culpa em exercer a sua própria imbecilidade. O cara paga R$100 num comprovante falso de vacina, mas não vai tomar a vacina que é de graça, né? Então é uma dualidade de pensamentos que deixa a gente assustado. Então, quer dizer, não vamos também eximir a população da responsabilidade, nós, primeira pessoa do plural sempre, para não ficar apontando o dedo para ninguém. Vamos lá! A Polícia Federal concluiu que Jair Bolsonaro não cometeu nenhum crime no caso Covaxin. A conclusão foi hoje e diz que o presidente não cometeu crime de prevaricação na compra da vacina Covaxin. O relatório final desse inquérito
foi enviado ao Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal conclui, última linha, não há materialidade, não há crime. E essa é uma tese do direito mesmo. A investigação foi aberta em julho do ano passado pela ministra Rosa Weber. A medida atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República, foi motivada por uma notícia-crime que foi protocolada no STF por Randolfo Rodrigues, senador da Rede do Amapá, e Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, além também de Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo. Os parlamentares pediam a apuração de um crime de prevaricação. A iniciativa foi tomada após o depoimento de Luiz Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde, irmão de um deputado federal, que afirmou ter sofrido pressão incomum dos seus superiores para finalizar a tramitação da compra de Covaxin. Ponto final nessa história, presidente não prevaricou e a gente bota uma pedra, ou ainda vamos ter que ficar ouvindo o tititi de um lado, o tititi do outro? Ô Paulo, sabe o que eu acho engraçado? Que a primeira vez quando veio a matéria foi uma afirmação da Polícia Federal falando sobre o presidente poder ter cometido, né? Não era uma afirmação, mas existiam os indícios que ele teria cometido isso. Aí a turma dos extremos, que recebe aquela informação, valida aquela informação utilizando a Polícia Federal. A Polícia Federal está falando. Então aí começa a bater no presidente, já validado o que disse a Polícia Federal, no que diz respeito, você poderia ter prevaricado. E aí agora a Polícia Federal vai e confirma que ele não prevaricou. Aí como que essa turma do extremo enxerga a Polícia Federal nesse momento? Quando ela diz o que lhe convém, ela está correta. Quando diz aquilo que não convém, ela está errada. Então, para eu não prevaricar aqui, cometer nenhum tipo de ato equivocado, aquilo que a gente falou, se ele tivesse prevaricado, que se punisse. Se não prevaricou, que não se puna. Agora, o Brasil, a verdade ela é tão elástica, né? Até a realidade do Brasil hoje ela é dúvida. Então, quer dizer, no Brasil até o futuro é incerto, né? Até o passado é incerto, então é uma fala muito boa disso. E a verdade está cada dia mais elástica. Então, se concluiu dessa forma, está concluído. Não temos mais o que evoluir nessa pauta. Não prevaricou. A ausência de materialidade é muito clara, é prevista, inclusive, em lei. Não havendo materialidade, não há crime. É uma tese que foi, é uma afirmação que foi feita, uma afirmação que foi feita pela Polícia Federal, o que afasta, nesse caso da Covaxin, afasta qualquer procedimento de culpa do presidente Jair Bolsonaro. Incomode a quem quiser incomodar. Vamos ser realistas, vamos sempre estar do lado da informação. Nesse caso específico da Covaxin, do levantamento da denúncia de Luiz Miranda e do seu irmão, que é deputado federal, eu sempre esqueço o nome dele, o moço que vivia falando lá em Miami dos carros chiques, da facilidade que era viver em Miami, o deputado Luiz Miranda, o Luiz Miranda é o deputado, o irmão dele é quem falou a respeito da questão. O Luiz Miranda, o Luiz Ricardo Miranda é o irmão de Luiz Miranda, o deputado, que também sumiu, né? Fez a denúncia e caiu no ostracismo, né? Nunca mais ninguém ouviu falar de qualquer sintoma de respiração desse senhor. Ele nunca mais levantou a orelha para balançá-la frente à opinião pública. Ele levantou aquela questão da Covaxin e imediatamente aquilo foi assumido como tese pela CPI, assumido como investigação pelo Supremo, pela Polícia Federal e agora a conclusão. Então, nesse caso, eu acho que põe-se a pedra até pela própria fala definitiva da Polícia Federal de que, não havendo materialidade, não tem culpa. Tá aí, Mas, Paulo, é engraçado, né? As pessoas, elas têm uma conveniência de acreditar nas narrativas, utilizando alguns argumentos que, depois que esses mesmos argumentos, como, por exemplo, nas falas da Polícia Federal, eles se contradizem, as pessoas não têm a mesma facilidade de aceitar, né? Então, existe uma conveniência política e ideológica interessante no Brasil. A gente tem que tratar essas coisas com uma leveza maior até que se conclua. Foi assim na época daquele fatídico depoimento do Moro, onde ele falou que gerou uma expectativa no qual o Bolsonaro seria completamente destruído, porque mostraria lá uma atitude dele que era interferindo veementemente no andamento aí da Polícia Federal e tudo mais. E quando
e criou-se um alvoroço, vamos ver as fitas, vamos ver aquilo que foi. E quando se concluiu, gerou uma frustração muito grande naqueles que torciam pelo pior. E é assim o Brasil hoje, ele virou essa torcida da narrativa. Se cria uma narrativa independente da realidade, ninguém se preocupa com a realidade. A gente se preocupa em impor a nossa narrativa frente a qualquer tipo de prova, seja ela material e imaterial, ou até mesmo fantasiosa. A gente quer acreditar na nossa conveniência e na nossa ideologia, e isso custa o que custar. E é uma chatice, porque também quando a gente fala aqui agora sobre isso, viramos bolsonaristas, viramos agora bolsominion, aí começa toda aquela chatice que a gente está acostumado. Amanhã a gente vai criticar o presidente, vamos virar também comunista. Então, a gente tenta ter coerência, mas no Brasil não é fácil você ter coerência, não. Você apanha dos dois lados diariamente. Até porque essa regra de ouvir cegamente os seus queridos, os seus estimados, os seus políticos pets, eu costumo chamar de político pet, né, que é político de estimação. Essa regra vale para todos os lados, para esses segmentos extremos do Brasil. Os segmentos extremos defendem os seus queridos políticos como se fossem eles ídolos inidentificáveis com o erro. Isso vale para um lado como para o outro. Eu agora aprendi um termo que um amigo meu está usando, dizendo de Mané Garrincha a Zagallo, da direita à esquerda, vale sem problema nenhum para você poder usar essa análise. De Mané Garrincha a Zagallo, quando você tem um político de estimação, querido, o pet que você põe lá na casinha, você não permite que se fale dele. E aí, se ele cometeu crime, não cometeu. Se ele será inocentado por esse crime, aí o outro lado diz, não, tem alguma coisa errada no meio do caminho. Essa é assim dos dois lados. Essa dicotomia estragada da visão política brasileira tem que acabar. Nós temos que parar e começar a pensar na política como um ato de transformação. Ah, mas o que está aparecendo aí será sempre o mesmo. Vamos mudar. Vamos começar agora votando melhor nas casas do Legislativo. Porque do Executivo... porque do Executivo será uma parafernália mesmo. Eu já até estou vendo como é que vai ser a eleição de 2022. Eu já queria até gravar os meus comentários para 2022, já deixar gravados, porque eu já imagino mais ou menos o que vai acontecer. Agora, vamos mudar. Vamos selecionar melhor as casas do Legislativo, as nossas assembleias estaduais, a Câmara dos Deputados, o Senado. Minas Gerais tem um senador só para ser eleito, mas vamos melhorar o nível do que está lá. Vamos transformar o que está lá num lugar melhor. E depois, aí sim, transformando os processos legislativos em melhores, quem sabe numa próxima eleição nós não façamos uma substituição mais correta, menos dualizada dos poderes do Executivo, menos um e outro, né? Que a gente tenha outros no cardápio da escolha. E uma coisa que eu sinto muito falta é das pessoas discutirem mais política e menos político. Existe uma dificuldade de interpretação até mesmo sobre as ideologias que se misturam e que acabam criando aí um Frankenstein ideológico onde ninguém entende o que é um e o que é outro. A gente já falou várias vezes aqui no programa, o problema do Brasil onde enfraquece a democracia é na quantidade enorme de partidos que cria, de fato, uma confusão onde as pessoas não fazem ideia de qual partido que representa a sua ideologia e qual partido que não representa a sua ideologia, que também tem olhares e viés, interesses aí também conflitantes entre os próprios partidos. Eles mesmos são partidos que mudam de roupa numa velocidade absurda. Então é muito difícil você discutir políticas públicas no Brasil e taguear elas àqueles partidos X ou Y. Acho que tenho certeza que é de forma também intencional. As pessoas têm os políticos têm essa vontade de confundir literalmente a cabeça do público para que eles possam se moldar de acordo com aquilo que as pesquisas estão falando. E isso demonstra o quão baixo é o nível de políticos hoje no nosso Brasil. A gente tem partidos hoje que eles são literalmente camaleões, eles se adaptam o seu discurso e a sua realidade um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita, e se dirige ao centro quando lhe convém, aí vai para os extremos também quando lhe convém, e aí as pessoas que estão aqui do lado de cá, para poder entender, interpretar quais são os políticos que de fato representam, elas não conseguem, então acabam criando esses heróis. É mais fácil você dualizar, você fazer essa visão binária, limitada, entre ou um ou outro, sendo que
ambos representam muito daquilo que você também não gostaria. E aí você não consegue fazer com que ele também tenha um discurso no qual ele se difira do outro como um todo e que te represente também de uma forma muito mais definitiva, e simplesmente você acaba optando pelo menos pior. Eu já falei isso várias vezes, a gente não faz há muito tempo uma eleição do voto, a gente faz a eleição do veto. Você não acaba não votando em quem você gostaria, você acaba votando para vetar quem você não gostaria. E isso é muito triste, demonstra pobreza política da nossa população. Por isso que eu falo que quem dera se a gente discutisse mais políticas e menos político. A gente seria um povo muito mais bem instruído e votaria muito melhor. Rodrigo, há um tempo, quando eu comecei a trabalhar com política, minha origem na informação, na comunicação, ela é mesclada. Eu já fiz rádio musical, já fiz rádio de informação, já cobri esporte, já cobri programas policiais, cidades. Eu tenho uma experiência larga, eu sou velho, né? O mais velho tem mais experiência. Mas quando eu comecei a falar sobre política, e isso aconteceu por volta de 2010, 2011, que eu me dediquei a falar muito mais sobre política, eu ouvia das pessoas, mas que tema chato. Como é que você consegue gostar disso? Eu falava, mas eu não falo de políticos, eu não faço coluna social de políticos. Eu falo de política. E aí, uma pesquisa feita com os alunos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, feita antes da pandemia, em final de 2019, que deve estar à disposição ainda no site da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, apontou para o seguinte: você distribuía para os estudantes um questionário, e nesse questionário a primeira identificação era como você se identifica politicamente. E aí tinham lá as descrições para saber se você tinha um pensamento mais à esquerda, mais ao centro ou mais à direita. E embaixo elencavam-se algumas ações políticas de partidos, de governos, para que a pessoa se identificasse com elas ou não. Mais de 80% dos alunos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo não se identificavam exatamente com as políticas com as quais eles tinham declarado seu pensamento ideológico. O que se diz claramente, o que se traduz claramente, que nós somos um povo de baixíssimo conhecimento político. Um motorista de táxi de Buenos Aires discute mais política do que um brasileiro de nível médio a nível superior. E isso basta você ir a Buenos Aires e entrar dentro de um táxi. Concorde ou não com o motorista, ele vai discutir com você com muito mais propriedade. Mas, Paulo, é difícil, literalmente, você discutir política no Brasil, porque, primeiro, a gente tem aí uma democracia super jovem. Segundo, você tem narrativas que foram impostas pela boa parte da sociedade que são contaminadas ideologicamente também, que se tornaram realidades, que têm visões antagônicas, distintas daquilo que de fato ocorreu. Terceiro, que esse número, foi repetindo e objetivando, de partidos foi feito exatamente para que as pessoas não queiram entender de política, que eles queiram simplesmente se apoderar de políticos, colocando eles como super-heróis e representantes do povo, e principalmente os presidentes. A gente vê muito isso. O debate sobre o presidente do Brasil, ele sempre foi muito mais aprofundado do que o legislativo, do que você, de fato, discutir até mesmo para que serve um vereador, para que serve um deputado federal, estadual, um senador. As pessoas, elas têm uma dificuldade de entender o papel de cada um, e é por isso mesmo que eles não valorizam. E quando eu vejo muitas críticas ao presidente sobre, não estou falando do Bolsonaro ou de qualquer presidente que existiu no Brasil, eles sempre foram muito taxados e criticados por coisas que, de fato, nem se eles quisessem, eles conseguiriam. Além de tudo, para piorar um pouco a realidade do Brasil, a gente vive um parlamentarismo branco, com uma democracia judicializada, onde a nossa Suprema Corte arbitra em temas do Executivo, no qual ela não foi chamada. E que, como a maioria dos políticos estão de cócoras para a Suprema Corte por dever algo, também não aparece nenhum aí querendo se indispor com eles
com medo de sobrar e acabar indo para um caminho que ele não gostaria. Os que o fizeram de uma forma contundente, de uma forma não ortodoxa, vamos falar assim, foram para a cadeia, de forma também bizarra, né? Criando aí novas narrativas jurídicas que os próprios advogados que a gente entrevistou aqui falam sobre a dificuldade de interpretar as atitudes, por exemplo, do Alexandre de Moraes. Então, a gente vive num país onde você não tem a cultura de entender aí da política. Você tem uma confusão de partidos que foi feita exatamente para isso, para te confundir mesmo. Nós que somos da imprensa e trabalhamos com isso, temos dificuldade de interpretar em vários momentos o partido A ou B, as atitudes A ou B, o direcionamento deles, porque eles mudam pela conveniência. E você cria ainda um ambiente instável juridicamente, no qual você não se sente representado, o povo não se sente representado pela sua Suprema Corte, não se sente nem representado, protegido. A Suprema Corte não nos representa. Não se sente protegido por uma Suprema Corte, então ela não representa aquilo que ela deveria para o povo. A gente não sente também que o nosso presidente, seja ele qual for, teria liberdade de colocar os projetos que ele propôs em prática sem antes se vender para o Centrão. O próximo que entrar vai vender como super-herói, como eu já estou vendo aí a canonização do Lula, como se ele já fosse aquela pessoa que não foi ele vai mudar completamente, não é o responsável pelo mensalão, não é o responsável pelo petrolão, ele é uma vítima, um coitado, que daqui a pouco a União está devolvendo dinheiro para ele pelo que ele sofreu por ter sido condenado em 2 instâncias. E ele não está inocentado nos outros, ele prescreveram o crime do Lula. Então, assim, mas já estão transformando ele em herói. Então, como que criticam o que está, da forma como as pessoas o colocam como herói, que eu acho errado, como mito, como isso tudo, endeusar um presidente é das coisas mais ignorantes que o ser humano pode fazer na vida, e já estão colocando outro endeusando também, então estão cometendo os mesmos erros. O Brasil só vai andar para frente a partir do momento que a gente tiver maturidade de entender que são seres humanos, falhos, limitados, e que naturalmente irão se vender para o Centrão. Por quê? Existe uma forma, desde a época da independência do Brasil e até hoje, que nenhum governante consegue administrar o Brasil da forma como ele gostaria, para o bem e para o mal. Essa é a realidade. Agora, isso vem desde da história moderna de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, eu ia colocar Dom Pedro II, tá? Mas eu vou pensar um pouquinho no que a gente está vendo agora, porque senão a gente vai ficar louco. Aí a gente inviabiliza o país, vende para o primeiro chinês que aparecer aqui, a gente faz um bom negócio com ele. Vamos pensar um pouco mais Dependendo do preço, Paulo, sim. Dependendo do preço. Aí, aceitamos Pix, por exemplo. Eu acho que até é uma boa vantagem. Desde que eu receba a minha parte em Pix, está vendido. Mas até porque isso provoca uma outra discussão, que é o tal do nacionalismo, e você também colocou na sua fala uma outra discussão que tem que ser provocada, que é o fato de que a Suprema Corte, que deveria nos dar segurança jurídica, nos traz insegurança pelo livre interpretar da Constituição Federal. Isso é uma outra discussão e a gente tem que ter essas discussões sempre. Então nós temos um poder executivo que não governa, um parlamento que legisla e governa, portanto faz aquilo que não legisla e governa, faz aquilo para o qual não é chamado, ele não tem que governar e governa, e isso os parlamentos em todos os setores, os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais, têm mania de governar. O vereador gosta de dizer que botou quebra-mola, que botou plaquinha em rua, que é mentira. Quem faz isso é o Paulo, e na campanha, tão cara de pau, os políticos contam tanto com a ignorância do povo, que a campanha já é uma fraude, né? Já tem promessas na campanha que você fala, cara, como que um vereador está propondo fazer algo que não cabe a ele, ou um deputado, ou um senador? Isso ocorre, cara. E assim, eu prefiro fazer um programa, ao invés da gente ficar só terceirizando a culpa nos políticos, a gente tem que entender que o responsável é o povo. Não existe nenhum político, tirando o STF, que está lá posto, que não fomos nós que colocamos. Então, e não são políticos, né? A rigor não deveriam ser tratados como políticos, porque são autoridades que deveriam interpretar a Constituição. Por isso que a gente tem que discutir muito a forma de escolha dos ministros, tem que ter um projeto diferente para escolher os ministros, a duração de mandato, isso tudo tem que ser discutido o mais rapidamente possível. É improvável que a gente vá viver mais tempo com esses ministros eternos que assumem aos 48, 49 anos de idade e ficam até quase 70 anos de idade, inoperantes, ineficazes. Você vê, por exemplo, você está lembrando do Alexandre de Moraes, que é hoje a bola da vez. Ele e o Barroso são a bola da vez. Mas, por exemplo, quando Gilmar Mendes era
estapafúrdio nas suas decisões, era raso nas suas conclusões, também nos envergonhava, né? E outros tantos, Toffoli também nos causou vergonha, outros tantos que nos causam vergonha. Então é impossível viver com uma Suprema Corte assim, que a gente tem que mudar a forma de escolha e a duração dos seus mandatos para que eles tenham lá mandatos, sirvam a nação da maneira mais eficiente possível e depois peguem o seu bonezinho, cumpram a quarentena e vão jogar bola em outro campo de futebol, porque eles já esgotaram as 4 linhas. Mas vamos lá. O Maurício Motorista diz que, na verdade, nós não somos ensinados como votar. Na minha opinião, teria que ser ensinado desde sempre tipo de classe política e como funciona o sistema. Como funciona o sistema principalmente, viu, meu caro Maurício? Porque nós não sabemos qual é a função de um executivo, de um prefeito, de um governador, de um presidente. Nós não sabemos qual é a função do legislador. E olha, quantas vezes eu tenho origem e ligação com o interior, quantas vezes eu vejo pedidos feitos a vereadores em que o eleitor faz o pedido, colocando o vereador numa situação absolutamente esdrúxula, porque ele vai ter que se virar dançando o quadradinho de 8 para poder cumprir aquilo que ele não pode cumprir. Porque a função de uma obra, a realização de uma pavimentação, a construção de uma ponte, ela cabe ao Poder Executivo e seu ente técnico. Deputados podem fiscalizar o andamento da obra. Deputados podem sugerir a observação ao ente técnico. Mas não são eles, não são os vereadores que botam quebra-mola ou sinal na sua rua e ficam colocando plaquinha imoral, deputado, senador, deputado estadual, deputado federal e vereador, colocando plaquinha imoral dizendo que são eles que fizeram aquela obra. São mentirosos, troféu Pinóquio para todos eles. E o tempo está esgotado, infelizmente, Rodrigo, foi um prazer debater com você e conversar com você nessa edição do 98 Talks. Muito obrigado, Paulo, adorei também. Infelizmente, a gente às vezes fala aquilo que você precisa ouvir, não aquilo que você gostaria de ouvir, mas sempre com muita transparência, e a gente fala do fundo do coração. A gente quer realmente o melhor para o nosso país e que comece por nós, e não terceirizemos a culpa nos políticos. É muito fácil fazer isso e a gente precisa dessa consciência para essa próxima eleição. Termina aqui o 98 Talks, um resumo das notícias do dia, com muita opinião, o oferecimento da Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene e desinfecção para sua empresa. É só acessar distribuirhigiene.com.br. Está na 98 FM, 98,3, na 98 Live, nos canais 198 e 698. Everton Guimarães, está de férias o Everton, né? Está de férias o Everton. É Léo Gomide. Boa, assim, é vida de novela. Agora todo ano o Everton quer tirar 10 férias no ano. 10 férias no ano. Ele então, fala é Vinícius Silveira, Léo Gomide e Vinícius Gris fazendo a Arena. E para quem está na Rede Mais, Record TV, vem aí o Jornal da Record. Grande abraço, tchau. Beijo. Termina aqui 98 Talks.